O Ângulos Ideias está de volta e o tema de hoje é Educação Escolar Indígena no Brasil. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio, vou reapresentar vocês, a Gildete Dutra, que é pesquisadora da Educação Escolar Indígena, o Gilderlan Silva, que é coordenador do Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, e a Soraya Dornelles, que é professora aqui do Departamento de História da UFMA e professora especialista em História Indígena. A gente terminou o primeiro bloco, antes de eu ir para o intervalo, com a Soraya comentando sobre a formação das intelectualidades indígenas. E aí eu tive que cortar e você pode agora continuar a sua fala. Então, retomando, a ideia é pensar que a formação dos intelectuais indígenas é extremamente importante para a gente entender esse processo da educação escolar indígena. Por quê? Porque são os primeiros intelectuais, a primeira geração, né, em termos de geração, de intelectuais que pode ser mentor dessas políticas públicas, né? Eles participam das discussões, dos conselhos, o próprio parecer, né, que foi dado às diretrizes para a aplicação da Lei 11.645 de 2008, que vai tratar de como deve ser abordada, então, a temática indígena na escola básica de todo o país, em nível público-privado, tem uma relatora que é a Rita Potiguara, que é uma intelectualidade indígena. Se a gente pensar no Daniel Munduruku, que é um dos indígenas mais lidos, né, hoje no Brasil, isso é extremamente importante, extremamente significativo. E para finalizar esse assunto e já a gente ir para os outros pontos, eu penso que na recente visita da Prêmio Nobel da Paz, Malala, e me perdoem, não sei o sobrenome, ela esteve em vários lugares no Brasil, né? Um deles foi na Bahia, onde ela entrou em contato com indígenas de 3 grupos, de 3 povos, né? Entre eles, a gente teve uma indígena tupinambá que explicou para ela, né, que é uma defensora da importância da diversidade nos processos de educação e principalmente na educação das meninas. Ela ouviu essa indígena mulher, né, e ela disse o seguinte, que a dificuldade não era só, né, em chegar na escola, mas essa dificuldade de formação. Às vezes, as pessoas que são indígenas, elas demoram mais tempo para chegar, talvez, nessa escola do que o próprio período letivo, né? Então, você veja, assim, várias esferas das dificuldades que a população indígena enfrenta para vencer esse longo processo, que é o processo de formação intelectual, né? Até chegar nas graduações que hoje começam a oferecer, depois de políticas públicas que obrigaram o Estado a oferecer vagas nas universidades através dos sistemas de cotas, mas também pelas formações especiais, né, interculturais, que a gente já tem várias, mas isso só são os primeiros passos de um longo processo que está por vir. A gente ainda não tem dimensão de quanto isso ainda vai modificar a sociedade brasileira e quanto benefício isso ainda pode trazer para as comunidades indígenas. Mas esse exemplo que eu dei foi mais um caso de sucesso. A gente não pode esquecer que todo esse processo preconceituoso, que estigmatiza a população indígena, também pede esse processo. Se a gente pegar em 2011, aquele caso da também mulher indígena, né, que foi vítima, assassinada, no caso, dentro do ônibus escolar na região de Miranda, no Mato Grosso do Sul, né? Colocaram fogo no ônibus escolar que saía da comunidade indígena Cachoeirinha. Então, assim, para dar 2 exemplos, né, de como que a gente tem os casos de sucesso, né, o Daniel Munduruku ou o próprio Gerson Baniwa, né, que é bastante conhecido, é um antropólogo da UNB, se não me engano, a universidade dele. Mas também tem todas esse grandíssimo número de indígenas que não consegue, né, se escolarizar e não tem oportunidade de se escolarizar dentro da sua comunidade, com os seus parâmetros. Então, assim, para dar um pouco dessa visão nesse sentido. E eu acho, só para, né, acho que corroborar um pouco com o Soraya, no seguinte, e aí nós temos duas questões também que eu acho que tem que ser apontadas. Uma dessas é a dificuldade, além do termo de chegar até a escola,
né, de frequentar a escola. E uma vez que chega também a isso, a gente tem acompanhado os indígenas também que estudam na cidade, a dificuldade, às vezes, também da compreensão da língua, que é uma barreira muito forte, né? Quer dizer, ele ouve em português, tem que pensar também na sua própria língua e traduzir isso. Então, a dificuldade, por exemplo, por isso que o movimento indígena, né, e as organizações não indígenas de apoio à luta desses povos, a gente tem insistido de que ter a escola indígena, a educação escolar indígena, ela tem que ser, né, dentro das comunidades, tem que ser, os professores têm que ser indígenas, porque possibilitaria a melhor compreensão né, daquilo que é ensinado na escola, né, dos conteúdos e tal, exatamente por conta disso, porque, por exemplo, a gente pega em Amarante, os indígenas estudavam muito, né, Judete conhece bem, então nas escolas não indígenas, um grande índice de reprovação dos indígenas nas escolas, né? E a gente sempre pergunta, mas por que vocês não conseguiram, né, ser aprovados na escola? Eles não, a gente, primeiro, não faziam nenhuma pergunta, porque aí já ficavam, né, com receio de ser taxado né, de burros, que não sabiam de nada, não sei o quê. Então, embora não compreendendo aquilo que era passado, já não perguntavam, né? Então, sempre sentavam muito na parte, né, no fundo da sala e tal. Então, essas questões, elas são difíceis, né, para os indígenas, né? Alguns conseguem avançar nisso, mas acho que, né, chegar a esse ponto da intelectualidade. No entanto, nós precisamos, a educação escolar indígena, ela tem que ser fortalecida dentro das comunidades indígenas por conta dessa situação, e os indígenas possam aprender na sua própria língua. Esse caso que você falou de ter medo de perguntar, isso são casos de indígenas estudando em escolas tradicionais, é tradicionais, isso? Né? Que tem muitos hoje, infelizmente, devido à precariedade da educação escolar indígena dentro das aldeias, muitos indígenas acabam indo para a cidade para estudar, né, buscar... Principalmente no médio, né? Ensino médio é bastante significativo isso. Isso também acontece nas universidades, nas instituições de ensino superior. Tive a oportunidade, sim, de trabalhar com indígenas, tanto numa faculdade particular, né, como também numa faculdade na UFMA, no programa Profebepar, que forma professores indígenas, quer dizer, que dá formação para quem já é professor da sala de aula. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com indígenas que são professores nas suas comunidades, que fizeram o curso de pedagogia, e alguns ainda fazem, na Universidade Federal do Maranhão, em alguns polos, inclusive Grajaú, que foi onde eu trabalhei, e outros polos. Então, a gente percebe muito que eles ficam tímidos, por conta, exatamente, mas a timidez, eu penso que ela vem mais pelo fato da língua, que ele às vezes não compreende bem o português. Você imagina que ele conversa, dialoga conosco, mas às vezes ele não compreende bem o nosso português. A gente conversa, às vezes tem que ter um tradutor para entender, porque às vezes eu fico horas e horas falando, ele não compreende, aí um outro que entende melhor o português, olha, ela disse isso. E isso faz com que os indígenas fiquem tímidos. E outra coisa, o professor às vezes diz assim, o aluno ele é bem comportado, ele é quietinho na sala, mas esse comportamento dele diferenciado, às vezes não quer dizer que ele está compreendendo, está entendendo o que o professor está trabalhando. Exatamente por conta da língua, por conta também do que ele pode sofrer de retaliação na sala, porque às vezes ele fala e o pessoal não quer compreender. Há um preconceito muito grande, há discriminação na sala de aula, sim, inclusive por professores. Então, isso é visto também em todas as modalidades. E no ensino superior não é diferente, que eu tive essa oportunidade. E, claro, também ele tem uma dificuldade também, porque às vezes o ensino médio que ele fez não foi... houve algumas carências ali, não porque o professor que deu aula para ele não tinha, mas assim, essa dificuldade de chegar ao professor na sua comunidade, a formação deles mesmo que ele recebe, então tudo isso faz com que ele chegue na universidade com essa dificuldade. E até dificuldade mesmo de compreensão, de acompanhar. Mas eu queria também retomar um pouco do que a Soraya falou com relação à Lei 11.645. É quando coloca assim que houve a lei, né, foi criada a lei, muito, né, ela é valiosíssima para nós que somos da área da educação, a gente sabe da importância dela, porém ela não foi implementada. O MEC não implementou, os estados não implementaram, os municípios não implementaram. Então, assim,
Em muitos lugares ela não está sendo trabalhada, as escolas não assumiram essa postura de trabalhar nessa perspectiva. Às vezes continuam fazendo aquela aula sobre o índio, o dia do índio, o índio que foi, o índio que era, o que ele deixou de tal. Para muitas comunidades indígenas, para muitos povos, para muitas realidades nossas, no próprio estado do Maranhão, que não tem comunidades indígenas ali no entorno e não tem população indígena nos seus municípios, continuem pensando que o indígena foi aquele índio que deixou algo, mas que ele não existe mais. Há município do Maranhão que pensa que o indígena... Há uma surpresa muito grande quando sabe que o indígena estuda. Pensa que o indígena continua lá na aldeia, vestido, nu, né? Aquela fantasia de que o índio... O romance indígena, o índio romântico, aquele que continua nu na floresta, toma banho d'água no rio e tal, como se ele não tivesse, né, direito a essa evolução de estudar, de inovar e tudo. Então, assim, a visão do não indígena hoje sobre os indígenas, no Brasil todo, e não é diferente do nosso estado, é que o índio já foi. Porque o que ele conhece do índio é só o que vê na mídia. Então, assim, por quê? Então, se a Lei 11.645 fosse implementada em todos os municípios do Brasil, inclusive no nosso estado, hoje a educação escolar, hoje a história e cultura indígena seria vista de outra forma, não como aquela forma que chegou no Brasil, que o índio foi, que o índio era, e que o índio hoje, às vezes, só é visto quando ele fecha uma estrada ou faz alguma ação em defesa do seu direito. Agora, sim, a gente vê que existe as leis, existe uma Constituição que esclarece, que dá luz sobre a importância que deve ter essa educação. E a gente tem várias escolas criadas especificamente para as comunidades indígenas, mas ainda assim a gente encontra problemas na educação escolar indígena. E o Juderlan, como tem essa experiência, assim, como superar essas barreiras, como driblar essas barreiras territoriais, étnicas, culturais, linguísticas, como superar isso? Não, eu vejo que temos que discutir o modelo de educação escolar indígena, né? Enquanto ela estiver nesse formato que está, com os estados implementando a educação escolar indígena, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir avançar nessa discussão, né? Porque aí a gente sabe que as mudanças e as influências políticas também são muito fortes, né? Então, acho que nós teríamos que uma discussão que tem que ser feita, e já havia sendo feita há alguns anos, inclusive, de pensar na federalização da educação escolar indígena, né? Não ficar sendo a gestão feita pelos estados, né? Então, nós teríamos que avançar nisso, nessa discussão. O movimento indígena tem que se avançar e pensar num outro modelo de educação escolar indígena. Eu acho que, uma vez acontecendo isso, muitos problemas poderiam ser resolvidos, né? Agora, lógico, também teríamos que pensar, né, muitas coisas estão sendo feitas, né, estão sendo implementadas, políticas estruturantes estão sendo pensadas. Nós agora acabamos também saindo a segunda Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que tirou várias, né, propostas para serem melhoradas, que vai desde a formação dos professores, né, a produção de material didático. Então seria a esperança né, possamos fazer com que essas propostas elas sejam implementadas de fato, né? Se for, a gente pode melhorar, né? Pode melhorar muito essa educação escolar indígena, né? Mas acredito que o caminho mesmo é pensar, né, num outro modelo, né, que possa, de fato, gerir a educação escolar indígena para os povos indígenas e as comunidades indígenas, melhorando não só o aspecto, né, físico dos prédios escolares, mas também o aspecto propriamente do ensino-aprendizagem dentro das comunidades, né, valorizando a prática cultural, valorizando a sua organização social, valorizando seus conhecimentos, né, os seus intelectuais, né? Eu acho que, né, os seus conhecimentos tradicionais, eu acho que nesse sentido podemos melhorar bastante a educação indígena. Os problemas que temos hoje podemos avançar, né, melhorá-los, né? Quem sabe aí até, né, futuramente não tê-los, né? Não tê-los mais nesse processo aí, né? E você, Soraya? Como você vê assim que a gente pode superar esses problemas assim? Eu acho que um caminho importante é ouvir mais, né? Dar cada vez mais espaço, né, para os pensadores dos problemas da educação escolar indígena. Tem vários que são indígenas, a maioria me parece que
cada vez mais assume esse papel, mas também intelectuais atentos que são não indígenas, mas que estão pensando a educação brasileira de modo geral, né? Eu acho que é um debate que se aproximasse mais, mostraria o quão é falho esse modelo que coloca, então, às vezes, crianças num horário imenso, sentada, parada. Imagina isso dentro de uma comunidade indígena, né? Para qualquer comunidade isso não faz sentido. Imagina uma comunidade que ensina sobre a sua cosmologia, sobre o seu jeito de ser, através de atividades, natural, de atividades práticas do dia a dia, né? Atividades da pesca, atividades de produção de artesanato. Então, se eu penso Recursos muito né? e tenho pensado muito que o caminho para a educação não indígena é, inclusive, olhar para as soluções interessantíssimas que têm surgido em diversas comunidades. Mas, claro, como foi dito, o fato de existir a lei que possibilitou, que reconheceu a diversidade, a importância da diferença, ela não é a solução sozinha. É preciso que a gente avance, a comunidade de modo geral, mas que cada comunidade se responsabilize de assumir esses papéis e que consiga, na medida do possível, né, enfrentar os seus problemas locais. A gente deu aqui o exemplo, o Maranhão, o Mato Grosso do Sul, que foi citado, mas a gente tem comunidades indígenas, né, em praticamente, acho que todos os estados, né, do Brasil, né, alguns com mais ou menos. Se a gente pensar na região sul, que é da qual eu tenho mais experiência e vivência, tem muita gente no Brasil que acha que não tem índio no Rio Grande do Sul, né? Não tem negro no Rio Grande do Sul, é o estado europeu, o Gramado, a neve, aquela coisa toda. A Europa do Brasil, não. Aqui, lá é tão Brasil quanto, então, tem uma das populações, a Zelene Caigangue, que foi citada, por exemplo, o povo Caigangue é um dos povos que tem mais população em termos numéricos no Brasil, um dos maiores povos, né, que vai do Rio Grande do Sul a São Paulo. E são super atuantes, então vai ter uma diversidade, então, do Rio Grande do Sul a São Paulo, é uma diversidade imensa de escolas Caigangue. Então, né, a diversidade cultural, ela é um benefício, né? Para qualquer sociedade no mundo, né? O Brasil é contemplado, como você falou, com mais de 300 populações diferentes, né? Se a gente pensar na África, que é uma aproximação importante, a gente também tem uma diversidade linguística enorme. E é isso que atrai, no fim das contas, né, recursos financeiros para o Brasil. Quando a gente pensa assim, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional do Trabalho, e é só por ser signatário desse tratado internacional que o Brasil pode, por exemplo, pedir fundo para o FMI. E o que implica assinar esse documento? Quer dizer, eu vou respeitar a nação brasileira, vamos respeitar a diversidade cultural, étnica, social. Por assinar esse compromisso que o Brasil pode, por exemplo, receber recursos. Agora, na prática, o que significa? A gente está falando aqui de uma parcela disso, que é a educação escolar diferenciada. Então, é um desafio que é nosso, mas que né, ele é muito mais amplo. Mas é especialmente um desafio para as comunidades indígenas, porque tem diferença em cada comunidade, tem as diferenças geracionais. A gente discute hoje muito a questão da influência da tecnologia nos mais jovens. As comunidades indígenas também têm que discutir isso. Claro, né? O tradicional e o tecnológico, eles vão dialogar. A gente tem o projeto Vídeo nas Aldeias, por exemplo, que mostra para a gente que tem formas de incorporar essa tecnologia para reforçar a identidade tradicional, né? Então, só para dar um exemplo de como, né, passado e presente dialogam, mas eles têm que ser conectados, né? E, nesse sentido, a importância da Lei 11.645 aqui bastante citada, porque a população toda, né, tem que conhecer o passado para entender, né, por que o indígena ele não precisa ser igual a um suposto índio da carta do Pero Vaz de Caminho. A expectativa do aluno de medicina da UFMA que vai ter um colega cotista indígena não pode ser de uma pessoa que vai entrar nua, pintada, como se fosse, né, o índio da Xuxa, que eu costumo falar muito na sala de aula. Assim. Ele tem que ter uma ideia de que o índio é um colega, uma pessoa que está ali do lado, né? que lê, que né? tem opiniões. Porque trata o índio como foi o índio dos romances. Isso, romances, exato, Iracema, né? Tal. E Penso que um outro desafio, né, que é grande, eu acho que também podemos aí melhorar mais a questão da educação escolar indígena,
é o respeito aos processos próprios de cada povo, né? Porque muitas das vezes é imaginado tipo uma educação para escola, todo né? mundo, para todos os É uma povos, escola né? igual, É né? uma escola igual para todos. Eu acho que, penso que não seja por aí, né? Porque, por exemplo, Curiquati é um povo, né? É um povo, Guajajara é outro povo, Gavião é outro povo, cada um com seus processos próprios, né? De educação, né? De educação indígena, de educação escolar. Então, acho que penso que o respeito aos processos próprios de cada povo, a gente, né, melhoraria muito a questão da educação. E isso é feito exatamente com a escuta, né? Você tem que escutar, você tem que dialogar com esses povos, né? Tudo tem que ser feito Compreendê-los, né? ouvindo os povos, Nesse né? processo, porque aí acredito que vamos avançar e melhorar a situação da educação escolar indígena a partir também Sim. da E escuta do compreender processo essas próprio. diferenças, né, e as especificidades de cada comunidade é entender a história do nosso país, né? Porque antes do Brasil ser o que a gente conhece hoje, a gente tinha essas pessoas aqui. Então elas já faziam parte, elas já faziam história contexto. aqui nesse território que a gente hoje chama de Brasil. Por isso a educação escolar indígena não só para os indígenas, mas para os povos não indígenas, para entender essa figura como um protagonista é muito importante, como um protagonista da própria história, como um escritor da própria história do nosso país. Até porque E da a história do nossa Brasil, história né? é escrita a muitas mãos. Não tem como dizer que é só um povo, não. Somos todos miscigenados e entender isso é entender a nossa história. Por isso eu acho que hoje o debate que a gente teve aqui, a conversa que a gente teve aqui foi muito importante para levar informação para o telespectador e para instigar novos debates. Por isso, muito obrigado pela presença de vocês. O Ângulos e Ideias vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse ou outros programas que a gente já fez, você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube ou através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!